Por que as mulheres se apaixonam mais pelos homens que as deixam ir? Não é uma pergunta qualquer. Trata-se de um padrão psicológico que muitos homens não conseguem captar até que já seja tarde demais. Ela parecia perder o interesse. Afastou-se. E você, em vez de suplicar, escolheu o mais difícil: respeitar seu silêncio e seguir com sua vida. Então, algo mudou. Ela começou a te ver diferente, a te procurar, a revisar suas redes, a sondar um retorno, mesmo que não o dissesse de frente. O que aconteceu realmente em sua mente? Marco Aurélio expressou isso com sua sábia franqueza. Aquilo a que nos apegamos nos submete, aquilo que soltamos nos liberta. Por isso, muitas mulheres não se apaixonam pelo homem que fica para mendigar, mas pelo que teve a valentia de deixá-la ir quando já não era correspondido. Neste vídeo, você descobrirá a dimensão psicológica e filosófica mais profunda do desapego masculino e por que, muitas vezes, é precisamente isso o que desperta nela um amor que ela nem sequer sabia que sentia. Inscreva-se agora se essas ideias ressoam em você. Aqui não ensinamos manipulação, falamos de transformação. E se você está preparado para ouvir tudo o que tenho a te dizer, comente: estou pronto. Nem todas as ausências são frias, algumas queimam. E entre todos os paradoxos do amor, este é um dos mais desconcertantes. Muitas mulheres se apaixonam mais pelo homem que as deixa ir. Por quê? Marco Aurélio lembrava que a alma não se guia pela lógica externa, mas pela impressão que as coisas deixam em nosso interior. Quando o homem se retira com dignidade, quando para de implorar, de insistir, de perseguir, ele lança uma mensagem impossível de ignorar: eu não preciso ficar onde não sou valorizado. Longe de encerrar a história, isso a reabre a partir de um lugar que ela não esperava. De repente, o homem sempre disponível se torna um enigma. O silêncio se converte em espelho e tudo o que ela acreditava sentir começa a balançar, porque o desapego consciente não é frieza, é amor próprio. E muitas mulheres, embora não confessem, sentem uma atração profunda pelo homem capaz de se afastar quando não se sente escolhido. Não se trata de manipular, trata-se de reconhecer que o valor percebido cresce na ausência. O que é fácil, raramente se valoriza. O que se vai com elegância costuma ser lembrado com nostalgia. Hoje, exploraremos este fenômeno sob a ótica da psicologia e da sabedoria estoica. Você compreenderá que o desapego não é o final, mas o ponto em que a dinâmica muda. Ela começa a se questionar, você recupera seu centro. O verdadeiro poder masculino não está em reter, mas em saber quando soltar. Se você já sentiu que dava demais, se afastou com o coração partido, mas a cabeça erguida, este vídeo é para você. Agora sim, descubramos por que as mulheres se apaixonam com mais força pelos homens que, com valentia, as deixam ir. Parte 2. O despertar do inconsciente. A escassez emocional. O homem que se afasta desperta algo que ela não consegue compreender, mas sim experimentar. No mais profundo de seu inconsciente, acontece um movimento sutil. Quando ele para de insistir, de implorar, de esticar a história e simplesmente se vai, não é orgulho, é energia, é símbolo. Marco Aurélio expressou isso com sua clássica lucidez estoica. Não nos alteram os fatos, mas o juízo que fazemos deles. Assim, diante da retirada desse homem, o que se ativa nela nem sempre é desinteresse, mas um conflito interno. Sua mente repete: ele não me procura mais. Sua emoção replica: por que isso me fere tanto se eu achava que já tinha superado? Nesse instante, tudo muda. O homem que se vai, que não suplica, que não se enreda em explicações infinitas, quebra o padrão. Ela esperava insistência, drama, prolongamento e recebeu silêncio. E o silêncio não admite contra-argumentos. Sem pretender, ele desperta um mecanismo ancestral, a escassez emocional que o inconsciente traduz como valor. Não é um jogo, é uma declaração tácita. Você não é o centro da minha existência. Apesar da dor, eu me escolho. Quando um homem se escolhe, mesmo com o coração apertado, sua ausência adquire peso. Porque o apego não nasce do que está disponível, mas do que se perde quando se dava como certo. Isso gera desejo.
Mas não um desejo meramente físico ou romântico, mas algo mais primitivo, a urgência de recuperar o controle emocional que agora escapa. Em sua ausência, ele se converte em mistério. Marco Aurélio advertia que a mente projeta constantes impressões. Quando uma figura significativa desaparece, essas projeções se intensificam. A memória reescreve cenas, idealiza momentos, magnifica o que talvez nunca tenha sido perfeito. Assim, sem se propor, esse homem se torna inesquecível. Por quê? Porque ele não insistiu, não retornou, deixou perguntas sem resposta. E na psicologia profunda e na filosofia estoica, esse vazio tem um poder imenso. Cada vez que ela pensa em você e não recebe resposta, sua mente não se desconecta, ela se enreda mais, começa a tecer hipóteses, a buscar sentido. E essa busca une a você com mais força que todas as palavras que você poderia ter dito. Você já não está, mas vive em sua interpretação. E quanto maior a distância, maior a dúvida. Quanto maior a dúvida, mais sólido o vínculo emocional. O desapego que nasce do respeito próprio e não do orgulho resulta profundamente atraente. Não porque te eleve acima de ninguém, mas porque te mostra livre. A liberdade emocional, em um mundo faminto por aprovação, é magnética. Um homem que sabe se retirar quando deixa de se sentir valorizado não é fraco, ele está em seu centro. Isso, embora incomode, se respeita. Ela pode negá-lo ou fingir indiferença, mas seu corpo o percebe, sua energia o memoriza e seu inconsciente te retém. Surge então algo revelador. Quanto mais maduro é um homem, menos medo ele tem de soltar. Essa capacidade de ir embora é percebida como sinal de maturidade, valentia e autocontrole. Não é que ela goste do maltrato, é que seu inconsciente responde com mais força ao desapego firme do que à disponibilidade constante. Porque na ausência se ativa a carência. E nessa carência floresce a reflexão. Começam as perguntas: será que ele realmente não sente mais nada? Haverá outra pessoa? Por que ele não voltou, se antes o fazia? Eu perdi para sempre? E essas perguntas não se respondem com lógica, mas com emoção. Quanto mais fundo o impacto emocional, mais profunda a marca. Essa marca não nasce do que você fez quando estava, mas de como você se foi, sem rancor nem escândalo, sem mendigar. Você fechou a porta e seguiu em frente com dignidade. Essa imagem fica tatuada, não por sua perfeição, mas por sua coerência. Enquanto ela buscava controle, você buscou paz. E a paz, no fundo, sempre se respeita. Parte 3. O espelho da ausência. O exame interior dela. Quando ela percebe sua ausência, seu mundo interior ganha voz. Marco Aurélio advertia que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. O que não se examina acaba moldando o destino. Esse destino toma forma de relações truncadas, silêncios incompreensíveis, partidas que obrigam a sentir. Quando um homem que parecia previsível se afasta, não por altivez, mas por integridade, a sequência é clara: surpresa, incômodo e uma pontada de injustiça. Ela estava habituada a marcar o ritmo, a ter a última palavra. Agora, sua única réplica é o seu silêncio. E não qualquer silêncio. Um que inquieta, que sacode o inconsciente. O imperador filósofo afirmava que as coisas não perturbam o homem, mas a opinião que ele tem delas. Quando o insistente desaparece, essa opinião se fratura. O inconsciente percebe que algo se quebrou, embora não saiba o que. Ela sente falta sem saber do que sente falta, sente raiva sem saber a quem culpar, nota um vazio e não distingue se é por você ou pelo que você representava. Assim, nasce a confusão. O homem sempre disponível já não está, e essa ausência a obriga a se olhar por dentro. Ela repassa cada momento, cada conversa, tentando precisar o instante em que você mudou. Mas não foi você quem mudou. Foi ela quem projetou controle e descobre que jamais o teve. Aqui entra um conceito essencial na visão estoica: o retorno a si mesmo. Ao se retirar, você não apenas se protegeu,
Você desencadeou nela seu próprio exame interior. A ausência, quando provém de uma presença genuína, atua como um espelho. Não lhe revela apenas quem você era, lhe mostra tudo o que ela não havia reconhecido em si mesma. Nesse vazio emergem perguntas. Por que ele se foi sem me culpar? Ele estaria cansado há muito tempo? Ele realmente me amou? Essas questões não falam de você, são um diálogo dela consigo mesma. Aí nasce a consciência real, a dor do reconhecimento. Marco Aurélio via a dor como um aguilhão que desperta a razão. Ao partir, você se tornou esse aguilhão. Você não gritou nem se vingou. Você compreendeu. E essa compreensão, embora calada, gera um eco em sua alma. Ele se foi, mas algo ficou em mim. Então volta o que ela ignorou. Sua paciência, as vezes que você cedeu, sua despedida serena. Antes não lhe importava, agora pesa. De repente sua ausência equivale à presença. A indiferença se transforma em arrependimento, a certeza em dúvida, o controle em nostalgia. Não é nostalgia apenas por você, mas pela versão dela mesma que emergia quando você estava. Diante do espelho, esse reflexo falta. E esse buraco é você. Este é o poder do homem que conhece seu valor. Ele compreende que partir não é perder, mas se proteger. Às vezes, quem se vai com amor deixa mais marca do que quem fica por ego. O silêncio do homem que se retira a transforma, mesmo que ela o negue. Marco Aurélio ensinava que o que evitamos acaba nos dominando. A aceitação costuma chegar após a perda. Parte 4. A quebra do padrão. A nostalgia do que poderia ter sido. Existe um momento, dias, semanas ou meses depois, em que algo se quebra por dentro. Não acontece no instante de sua partida, mas quando ela assimila que você não agiu como os outros. Você não gritou, não insistiu, não jogou sujo. Simplesmente se foi. Essa ausência limpa, sem drama nem chantagem, dói mais que 1000 palavras. A mente feminina espera que um homem lute, mas, em ocasiões, o maior ato de amor próprio é não lutar. Abandonar a batalha antes que o jogo se torne um vício. Sua partida a obriga a reler a história, a resgatar detalhes que antes ela ignorou, como você escutava, como cedia mesmo quando tinha razão, sua calma quando ela mudava de humor. E ela compreende que nunca te valorizou porque assumia que você jamais iria embora. Agora, ao ter você ido, sua estrutura interna desmorona. O padrão de controle se rompe. Segundo Marco Aurélio, a perda não é senão mudança, e a mudança é o deleite da natureza. Esse câmbio dói. Ela descobre que não era a mulher segura que acreditava ser, mas alguém vulnerável. Ela jogou com algo sagrado, sua entrega. Não porque você a exigisse, mas porque você a oferecia. Entregar-se hoje é quase revolucionário. Você o fez. E agora, ela compreende. Vê que quando você dizia está bem, havia renúncia. Que sua calma era escolha, não fraqueza. Que sua distância foi autoproteção. O herói estoico não busca aplausos. Ele preserva a sua integridade. Você não mendigou atenção, nem se ajoelhou diante da rejeição. Você manteve seu centro e, por isso, ocupa mais espaço na mente dela do que aqueles que clamaram amor aos gritos. Ela sabe que não perdeu um simples companheiro. Extraviou um espelho, a versão de si mesma que podia florescer ao seu lado. Talvez ela nunca retorne, nem o confesse. Continuará sua vida, mostrará sorrisos, responderá estou bem. Mas algo mudou. Ela conheceu o peso do silêncio. A autêntica ausência não faz barulho. Ela se instala onde antes existia o cuidado, sem retorno possível, porque nasceu do esgotamento e não da ira. Marco Aurélio escreveu que o encontro genuíno ocorre quando as almas aceitam se ver sem máscaras. Você chegou completo, autêntico. Ela dividida entre desejo e ego. Não reconheceu o presente.
Um amor raro, sem jogos nem estridências. Agora, ela sente nostalgia. Não apenas por você, mas pelo que poderia ter sido. O amor mais puro não exige espetáculo, apenas reciprocidade. Ela não soube oferecê-la. Ela observa sua ausência como quem contempla uma obra antiga, com reverência, culpa e perguntas que já não têm destino, pois você já não está. O que ela sente não é apenas arrependimento, é impotência. Ela se apaixonou por você depois que te perdeu. E você, ao se manter inteiro, se salvou. Conclusão: a vitória do silêncio. Se você chegou até aqui, deixe escrito nos comentários as palavras "terminei a lição", para eu saber quem foram as pessoas comprometidas que chegaram até o final. E se este conteúdo ressoou em seu interior, inscreva-se e continue crescendo conosco. Nos vemos no próximo vídeo com mais verdade e mais força. Até breve.